Olá, tudo bem? Me chamo Renato Braga, sou aluno do Instituto Federal do Piauí, campus Parnaíba. Estou atualmente pagando a disciplina de estágio supervisionado 1 e 2 do curso de licenciatura em Química. E nos foi dada a oportunidade de estarmos apresentando algumas microaulas com alguns determinados temas e o respectivo tema que eu quero tratar com vocês hoje é sobre distribuição eletrônica. Trazer um panorama, a ideia acerca do que é a distribuição eletrônica de uma forma rápida e sucinta para que possa ficar para a nossa compreensão. Baseando nisso, eu quero trazer primeiramente como os nossos objetivos específicos, nós vamos estar comentando a importância da utilização da distribuição eletrônica e os estudos feitos por Linus Pauling. Nós vamos relacionar os níveis e os subníveis de energia, bem como identificar os orbitais no modelo que é apresentado. Então, diante disso, nós vamos trazer a seguinte temática: distribuição eletrônica, uma ideia que revolucionou a química. Por quê? Quando nós vamos parar para pensar sobre a questão do átomo em si, dentro da química, nós vamos trazer a ideia lá com os gregos, a qual eles traziam um pensamento seguinte, que se você pegasse um determinado material, um objeto, e você fosse dividindo ele em partes, chegaria um momento em que não poderia mais haver a divisão. Então ali se constrói a ideia do átomo. E essa ideia foi tomando cada vez um encorpamento, foi cada vez mais foi sendo trabalhada, estudada, ao ponto que chegou lá em 1911, quando Rutherford, ele de uma certa maneira, ele vai vai fazer a organização do átomo. E nisso ele vai, de acordo com ele vai observar que o átomo era formado por partículas subatômicas, a qual ele vai denominar os prótons, que é as cargas elétricas ou positivas, né? E os elétrons como as cargas elétricas negativas. E ainda há também a ideia mais na frente que é encontrada do nêutron, que é uma carga neutra, que ele vai neutralizar. Então, baseado nos estudos apresentados por Rutherford, nós vamos ter também os avanços e as colaborações feitas por Bohr, a qual ele vai, em base dos estudos de radiação eletromagnética, elaborados por Einstein e por Max Planck, Bohr ele vai desenvolver o seu modelo atômico. E o seu primeiro postulado, que complementa as ideias de Rutherford, vai trazer a seguinte ideia, que os elétrons eles vão circundar o núcleo atômico e existe, digamos assim, orbitais que têm níveis de energias quantizados, ou seja, os níveis, como já vimos, vamos ver mais à frente, vão corresponder a 7 camadas representadas por algumas letras, e nisso ele pôde elaborar um processo para o modelo que foi utilizado, para que, digamos assim, possa trazer a alusão da ideia do átomo. Então, com o modelo de Rutherford-Bohr, com esse modelo atômico, nós podemos mostrar que o átomo possui um núcleo com prótons e nêutrons, além de uma eletrosfera formada por várias camadas eletrônicas, com valores de energia específicos para cada tipo de átomo. Então, baseado nesses estudos, nós temos o que? A importância da utilização da distribuição eletrônica e os seus estudos feitos por Linus Pauling. Por quê? Digamos assim, Linus Pauling ele começou a predefinir, organizar a tabela periódica em si e foi colocando e foi observando que cada átomo correspondia a um nível de energia, trazia em si características pares para aquele determinado átomo. Ele descobriu que, por exemplo, que a energia dos subníveis cresce na ordem de que, digamos assim, 1s1, 2s, 3p, 2p, 3s, 3p e assim sucessivamente. E mais na frente nós podemos observar que, pelos seus estudos feitos,
nós podemos observar que foram ganhados para cada uma dessas camadas eletrônicas, foram atribuídas algumas letras que vão corresponder às 7 camadas, ou seja, nós temos a camada K, L, M, N, O, P e Q. Para cada uma corresponde a um valor de energia, a um subnível. Ela representa e ela vai ter uma quantidade de elétrons específicos nela, contando que a sua última camada vai sempre completar, vai ter 8 elétrons na sua última camada. Por quê? Porque todos os átomos ele tendem a se estabilizar como os gases nobres. Então, o cientista Linus Pauling, ele criou uma representação gráfica que vai facilitar a visualização da ordem crescente de energia e a realização da distribuição eletrônica. Podemos dizer que essa representação passou a ser chamada de diagrama de Pauling, sendo também conhecido como diagrama de distribuição eletrônica ou ainda diagrama dos níveis energéticos. E eu quero frisar duas coisas interessantes aqui, que os elementos químicos que ocupam a mesma linha possuem os mesmos níveis de energia e no máximo e um número máximo de elétrons. Por exemplo, aqui vamos dar aqui um exemplo aqui interessante para você observar. A camada K, ela é a primeira camada, a mais próxima. Nós observamos pela ilustração que ela é a mais próxima do núcleo. Sendo assim, é a que tem menor energia. Ela comporta até o número máximo até de 2 elétrons na sua camada, nessa camada. Já quando nós observamos a camada Q, que é a última, a mais externa, nós observamos que ela, por estar mais afastada, ela tem um valor de energia muito maior. Então, nesses estudos apresentados por ele, pode-se observar que os elétrons, eles vão, como falei, estão distribuídos nessas camadas, sendo 7, que foram designadas por essas letras. Letra K, letra L, letra M, letra N, O, P e Q. E à medida que as camadas se afastam do núcleo, aumenta a energia dos elétrons nelas localizados. Digamos assim, podemos dizer que as camadas da eletrosfera representam os níveis de energia da eletrosfera e constitui, digamos assim, pelas letras e com as suas respectivas numerações de níveis de energia. Podemos observar aqui mais atentamente nesse slide, porque se nós formos frisar a ideia, distribuição eletrônica vai se referir ao quê? Ao modo em que os elétrons estão distribuídos nas camadas ou nos níveis de energias e que fica ao redor do núcleo do átomo. Só que, no entanto, os elétrons não se distribuem de qualquer forma nessas camadas, havendo, portanto, algumas regras a serem seguidas para essa distribuição. Por exemplo, como eu já falei, a primeira camada K suporta até 2 elétrons no máximo, e a sua camada de valência, a última camada a ser preenchida, ela pode possuir no máximo 8 elétrons, ou seja, a primeira camada K ela vai corresponder a 2 elétrons e a última camada de valência do respectivo átomo ela tem que, por exemplo, se estabilizar até com 8 elétrons. Então, esses e outros fatores ocorrem porque os elétrons vão se distribuir nas camadas eletrônicas de acordo com os níveis, os subníveis de energia, que são identificados pelas letras S, P, D, F, que aumentam de energia nessa ordem respectiva. E cada nível comporta uma quantidade máxima de elétrons distribuídos nos seus subníveis de energia. Então, nós temos aqui o modelo que foi proposto por Linus Pauling. Nós podemos observar que nós temos aqui as camadas, o nível de energia, né? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Nós temos a numeração que representa cada uma delas, né? Que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 7. Ainda há a ideia de que possa existir uma oitava camada, um oitavo nível, mas por enquanto até agora nós encontramos só 7. E
respectivamente aos níveis de energia, nós vamos ter os subníveis. E cada subnível vai corresponder às letras que já foram faladas, que é S, P, D ou F. E que cada uma vai corresponder a um número máximo de elétrons por nível. Então, vamos observar aqui. Nós temos o número, digamos que nesse gráfico, nessa ilustração, o número 1 ali representa o nível de energia, a letra S representa o subnível e o 2 em cima representa o número máximo de elétron que possa cada subnível comportar. Ou seja, o subnível S é até 2 elétrons, o número máximo, o subnível P 6, o subnível 10, o subnível D 10 e o subnível F até 14. E correspondente assim. E cada nível você pode observar a camada K até 2, a camada L pode comportar até 8, a camada M pode comportar 18, a camada N pode comportar até 32, juntamente com a camada O. A camada P comporta até no número máximo 18 e a camada K vai comportar até 2 elétrons. Então nós podemos analisar o que nós temos aqui. E quando nós falamos nisso, quando nós observamos, nós temos que vir à tabela periódica e vamos identificar aonde cada orbital está localizado. Quando nós observamos aqui, na família 1A, família 2A, nós temos ali o subnível S. Quando nós vamos para as famílias 3A até a família 7A, nós temos subnível P. Quando nós temos aqui no centro da tabela periódica, ali nos metais de transição, nós temos já o subnível D e abaixo você pode observar que nós temos o subnível F. Esses dois específicos, o D e o F, é porque eles podem comportar um número maior em suas camadas de elétrons. Então, baseado nesses estudos apresentados, nós temos a ideia da distribuição eletrônica. E por que ela é importante? Porque através dela nós podemos identificar, por exemplo, aqui a distribuição do Bohr, a distribuição de qualquer outro elemento que corresponde à tabela periódica e entender qual a quantidade de elétrons que cada um deles comporta. Desde já agradeço a oportunidade por estar conosco assistindo essa microaula de distribuição eletrônica.